Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. Hoje eu vou conversar com vocês sobre o magnífico Orlando, de Virginia Woolf. Esse livro que eu já tinha resenhado no passado no meu blog, no Little Doll House, anos atrás. E a gente releu para o Leia Mulheres, resolvi fazer um vídeo, algumas pessoas me pediram, mas eu já tinha plano porque Virginia é deusa, né? Então a gente não é nenhum sacrifício falar dela. E eu vou fazer aqui um sacrifício de dividir o vídeo. Eu vou tentar, porque tem coisas sobre as quais eu quero falar que muita gente vai considerar spoiler. Eu tenho fama de spoilenta, mas eu não veria nenhum sentido em fazer resenha sobre esse livro sem falar dessa coisa, tá? Então eu vou começar o vídeo não falando dessa coisa e depois eu vou avisar e aí fica por sua própria conta e risco se você vai assistir ou não, tá? Bom, Orlando, uma biografia, é um livro de 1928 que a Virginia, assim, muito inocentemente decidiu escrever para descansar. Porque ela estava escrevendo uns livros muito complexos, né? Tinha acabado de escrever Ao Farol, falou, vamos fazer aqui uma brincadeira, né? E faz esse livro, né? E toda vez que Virginia diz isso para fazer uma brincadeira, vocês fiquem desconfiados, né? Porque não vai vir exatamente uma coisa assim light, né? E assim, do ponto de vista formal, de fato, Orlando é um livro mais fácil de ler comparado com Mrs. Dalloway, com As Ondas, né, com O Farol, mas é um livro denso também, ele também tem várias experimentações. A gente tem que lembrar que a Virginia é uma autora associada ao modernismo, né, literário, então os livros dela têm muitas transgressões, formais, principalmente, né? A Virginia era uma grande exploradora do fluxo de consciência, mas ela também era uma grande exploradora das múltiplas perspectivas narrativas, né? Ela também era muito adepta do flashback narrativo, do flash forward narrativo, então ela usava, né? As narrativas dela eram muito diretas, né? Ela fazia também muito discurso indireto livre para representar aí essas ondas de fluxo de consciência, então não era lá a forma mais linear, né? Então era um pouco desafiador, dependendo do projeto estético dela. Esse livro aqui, do ponto de vista narrativo, assim, da estrutura formal, ele é bem light, né? Ele é mais linear mesmo. A transgressão aqui, vamos dizer, está mais na questão da forma, não, do tema, né? Então, do enredo, né? É ali que ela vai brincar. Esse é um livro que a Virginia decide escrever para homenagear uma grande amiga sua, Vita Sackville West, que também era escritora e que era de uma família aristocrática. A Virginia e a Vita tiveram um namorico, parece, um relacionamento amoroso, sei lá. A Virginia fazia parte de um grupo de artistas que se chamava, ou se autotitulava, The Bloomsbury Club. E todo mundo ali era bissexual, os relacionamentos eram abertos, todo mundo pegava o marido, a mulher, todo mundo. E eles estavam muito ok com isso. Então, assim, e isso numa sociedade vindo ali formada na era vitoriana, então assim, já era uma grande transgressão, porque a era vitoriana era muito puritaninha com essas coisas de moral, né? E a Vita e a Virginia, Vita principalmente, eram muito dessa lógica dos relacionamentos abertos. A Vita era casada com um homem que era bissexual também, os dois tinham amantes e eles estavam ótimos com isso, ninguém tinha nada com isso, eles estavam super felizes. A Vita, ela... Eu não posso falar isso agora. Ó o problema aí do spoiler, já ia falar um negócio que não podia falar. Bom, voltando então pro tema principal do romance. Então, o que a Virginia vai fazer aqui? Ela vai pegar esse personagem chamado Orlando e vai simular uma biografia do Orlando. Então, é uma biografia ficcional. Orlando é uma espécie de alter ego da Vita. A questão é que a Virginia vai falar da vida, da família, 300 anos de família da Vita, na figura do Orlando. Então, Orlando vai viver 300 anos. Se me disser que isso é spoiler, vai tomar um beliscão, porque também não dá pra não falar nada do enredo, fica difícil, né, querido? Mas, enfim, o Orlando, então, é essa pessoa que ele vai viver por 3 séculos. E amalgamado ali nele estão acontecimentos da vida, da família da Vita Sackville, ok?
Então, por exemplo, as casas em que a família da Vita viveu, as viagens que os antepassados da Vita tiveram, os cargos políticos que eles assumiram, os livros que os seus antepassados escreveram, tudo isso vai ser ali ficcionalizado na vida dessa pessoa chamada Orlando. E Orlando, né, e isso é um recurso maravilhoso, porque Orlando ele vai poder ver a história de diferentes perspectivas, né? E essa é a grande genialidade do romance, porque a Virgínia vai aproveitar para fazer comentários sobre todas essas épocas, né? Então, a época elizabetana, vitoriana, sobre períodos, sobre escolas estéticas, artísticas, ela vai falar. Então, assim, vai haver toda uma modificação da vida do Orlando, da percepção da vida do Orlando, na medida em que ele está mais próximo do iluminismo, do romantismo, do modernismo. Ele vai oscilando, ele vai vendo essas modificações, né? E a Virgínia vai aproveitando para fazer crítica sobre certos padrões sociais e culturais que lhe parecem um pouco arbitrários, né? Então, por que essa coisa tinha a verdade na época X era essa e agora é essa? Né? O que mudou? Então, Orlando, sendo essa pessoa que transita pelo tempo, fica tendo esses momentos de questionamento, né, de espanto diante de mudanças que parecem tão urgentes e que ele não acompanha, talvez, com toda essa velocidade. E é uma coisa interessante, porque a Virgínia aqui está fazendo uma coisa que ela já fazia em outros romances, que é contrastar o tempo cronológico com o tempo psicológico. Como é que as transformações acontecem numa velocidade muito diferente, né? Então, como a subjetividade opera em outro tempo, né? E é uma coisa muito interessante quando a gente lê Mrs. Dalloway, que é quando a gente vê como a subjetividade, na verdade, sofre, né? Com essa desconexão de tempo, né? Porque são, às vezes, mudanças muito radicais e que a subjetividade vai se fragmentando no processo, né? É muito interessante, porque essa discussão também sobre o tempo, ela vai perpassar a obra da Virgínia em vários romances, né? Ela parece uma pessoa muito sensível a essa questão. Orlando era um nobre com pretensões literárias, né? E isso é uma coisa... Não era uma coisa rara totalmente, mas assim, nobres normalmente não eram os artistas, né? Em várias épocas, os artistas eram trabalhadores pagos, né? Os nobres muitas vezes eram os patrocinadores, né, dos artistas. Mas o Orlando não. O Orlando ele tem esse impulso criador, esse impulso artístico, que vai também permitir que a Virginia Woolf discuta a arte, discuta a literatura e discuta a crítica de arte. Então tem alguns personagens célebres que aparecem no romance, como William Shakespeare e Alexander Pope, e tem uma figura de um crítico ali que eu não sei, eu fico com a impressão de que a Virginia está fazendo menção a algumas figuras inglesas específicas. Me parece que talvez ela esteja falando... Na verdade, a Inglaterra teve grande tradição de críticos literários que ficavam ali discutindo, mudando de opinião, escrevendo textos imensos na discussão, né? Existe a discussão clássica do Chesterton com o Bernard Shaw, mas eu acho que ela está falando de pessoas mais do passado. Eu fiquei com a impressão de que era o Samuel Johnson, até porque o Samuel Johnson é biógrafo, foi biógrafo. E Orlando, nesse sentido, é um romance metalinguístico também, porque o narrador é o biógrafo, e ele fala o tempo inteiro sobre o que ele deveria estar fazendo enquanto autor de biografia, o que ele não consegue fazer, porque ele não tem documentos suficientes, porque ele não tem registro daquilo em nenhum lugar. Então ele fala muito sobre momentos de transformação da vida do Orlando que são silenciosos, internos, coisas muito importantes que acontecem pro Orlando e que ele não tem como falar, porque é dentro da cabeça do Orlando, é no silêncio, é na contemplação, enfim. Então, em vários momentos ele ressalta: não posso falar nada do que aconteceu aqui nessa hora, porque não fez nada. Então, assim, não é por acaso, não é um biógrafo preguiçoso,
né, que tá falando aqui, não, nessa hora aqui não posso falar porque não sei, não tem documento, né, enfim, em vários momentos ele reforça isso, mas o que ele tá querendo mostrar é isso, né, inclusive um biógrafo que se recusa a enfatizar momentos considerados importantes na biografia, né, que são nascimento, morte, ancestrais, filhos, né? Enfim, então um biógrafo que presta atenção em coisas completamente diferentes e que fica se justificando ou explicando por que está fazendo isso. O pai da Virgínia era um escritor e um teórico ligado a biografias e enciclopédias, ele era um grande enciclopedista, e o marido da Vita era um biógrafo. Então tem um pouco essa resposta da Virgínia a essas duas figuras muito próximas e familiares dela, né, dentro desse ofício da biografia, e a Virgínia aqui também era uma grande leitora de biografia, e eu aqui achando que ela está falando do Samuel Johnson, porque o Samuel Johnson fez várias biografias de poetas ingleses também, ele era crítico, ele era biógrafo, e ele era escritor também, ele tem um livrinho muito legal, que é o Rasselas, o Príncipe da Abissínia. E a gente vai vendo a posição da crítica também mudando ao longo do tempo, né? Como a recepção de certos autores muda muito. O próprio Shakespeare, né? Que é uma figura central aqui nas inspirações do Orlando, que nem sempre foi um escritor super aclamado, né? Um escritor que os contemporâneos questionavam muito, porque já transgredia muito as regras clássicas do teatro, mas que vai sendo cada vez mais valorizado a partir do romantismo, né? E vai se tornando-se um grande gênio. E uma outra coisa interessante que a Virgínia faz aqui no Orlando é contrastar a grandiosidade da obra com a vida dos artistas, né? De uma certa forma, o Orlando, que era essa pessoa que idealizava, vamos dizer assim, os escritores, ele vai se confrontando cada vez mais com a vida comum dessas pessoas, com uma certa simplicidade, muitas vezes até mediocridade dessas pessoas quando comparada com a grandeza da obra, né? Então esse é um contraste que ela faz bastante também. Bom, agora seria obrigada a falar da parte que muitos consideram spoiler, ok? Né? Senão não consigo mais falar do resto do livro. Então ficaram aí essas informações. Acho que dá pra dizer também, pra quem não quer o spoiler, que o livro ele tem momentos muito divertidos, porque o narrador é muito irônico e sarcástico em vários momentos. Aqui também tem toda eu acho, né, um diálogo geral com a literatura inglesa e em especial com a Jane Austen, de quem a Virginia era muito fã. Então ela vai fazer vários comentários sobre comportamento humano e relacionamento humano, que é carregado na ironia, assim, na ironia e um pouco até no sarcasmo. Então fica aí essa primeira parte da resenha para quem não quer saber do grande spoiler, que agora eu vou entrar na outra parte, que é muito interessante também. Bom, o que acontece? O Orlando muda de sexo, né? Então o Orlando, que começa o romance como um rapazinho, num determinado momento da história, ele vai dormir. O Orlando tinha uns sonos longos, e depois de um desses ele acorda como mulher. E o livro, pra mim, fica sensacional depois desse momento, né? Porque o Orlando vai começar a fazer uma série de reflexões sobre o que é ser mulher, com essa perspectiva privilegiada de já ter sido homem. É impossível não lembrar aqui do Tiresias, né, o grande sábio da mitologia grega, que aparece naquela peça famosa, o Édipo Rei, que o Tiresias, ele é uma espécie de profeta, ele é um sábio, ele é cego, e o Tiresias teve os dois sexos. Então ele é um grande sábio, ele foi homem e foi mulher. Então ele sabe, tem uma fala, não sei se eu vou achar, que eu tinha até anotado isso num cantinho aqui, que é uma fala muito importante do Tiresias no Édipo Rei, que eu acho que tem um pouco a ver com a experiência do Orlando,
que é um momento em que ele fala alguma coisa sobre ter tanto conhecimento e nós não poder fazer nada com ele, algo assim. Né? Deixa eu ver se eu acho. Achei. Ele teria dito algo assim: como é terrível o saber quando o saber de nada serve a quem o possui. Né? Então o Tiresias fala isso no Édipo Rei, e é um pouco o que aconteceu com Orlando, porque na medida que Orlando vira mulher, a sua atuação política, né, a sua atuação no mundo, ela reduz muito, né? Porque na Inglaterra, como em uma série de outros países, as mulheres ficavam restritas ao ambiente doméstico, mulheres brancas, né? A gente aqui tá dentro desse espectro aí das mulheres brancas europeias. E a Orlando, ela vai se deparar com toda uma série de limitações e restrições da sua vida decorrentes dessa mudança, mas vindo de uma pessoa que foi homem. Então, é por isso que é privilegiado esse lugar dela, né? Então, é interessante que em vários momentos, e aí acho que são as passagens mais brilhantes do livro, né? A Orlando vai dizer coisas assim: meu Deus, voltou a exclamar ao concluir seu raciocínio, será que devo começar a respeitar a opinião do outro sexo, por mais monstruosa que me pareça? Se uso saias, se não posso nadar, se preciso ser salva por um marinheiro, meu Deus, então não há outra saída. E com isso a melancolia se abateu sobre ela, isso o biógrafo falando. Franca por natureza e avessa a qualquer tipo de ambiguidade, mentir a aborrecia. Parecia uma forma tortuosa de fazer as coisas. Então ela aqui tá falando o quê? Dos papéis de gênero, né? Então assim, a mulher precisa ser sempre simpática, mesmo que ela esteja achando que o cara tá fazendo uma coisa estúpida, mas ela tem que ser sempre gentil, simpática. Né? Mais adiante ela diz: lembrou-se de que, quando homem, insistirem que as mulheres fossem obedientes, castas, perfumadas, bem cuidadas. Agora vou ter que pagar pessoalmente por esses desejos, pois as mulheres não são, a julgar por minha breve experiência desse sexo, obedientes, castas, perfumadas e bem cuidadas por natureza. Só conseguem essas graças, sem as quais não gozam nenhuma das delícias da vida, mediante a mais tediosa disciplina. Então aí a Virgínia começa todos esses comentários questionando as diferenças de gênero, os estereótipos de gênero, como essas coisas são profundamente arbitrárias. Ao longo do romance, a Orlando vai descobrindo que quando ela explora uma certa androginia, quando ela começa a diminuir ali, desfazer um pouco a diferença entre os papéis de homem e mulher, é que ela obtém maior satisfação da vida. Tem algumas coisas interessantes nesse romance. A primeira delas é que a maturidade de Orlando se dá no sexo feminino. Não sabemos se por algum motivo específico ou se só por uma conveniência narrativa. Orlando vai ficando dividida entre as pressões de fazer aquilo que ela deveria fazer como mulher e as coisas que ela tem vontade de fazer. Então ela começa a... em alguns momentos ela cede, em outros ela vai dando, né, arrumando soluções particulares para os seus desejos. E ela vai vendo que ela vai alcançando cada vez mais satisfação à medida em que ela faz essas pequenas transgressões, vamos dizer assim. Ou seja, em que ela não se limita ao papel de gênero, né? E essa era uma discussão muito importante tanto para a Virginia quanto para a Vita Sackville. Aqui na nota da minha edição, né, essa edição da Penguin, numa das notas, eles dizem que a Vita escreveu uma autobiografia onde ela dizia que ela meio que sempre se sentiu homem, né? E parece que a Vita também gostava de se vestir como homem em vários momentos. Então, é uma discussão importante, né? E me parece que no romance a Virgínia tenta conceder para a Vita toda a liberdade que a Vita não teve, né? Porque vivendo numa sociedade, tinha lá as suas limitações de atuação, né? Uma ideia que era muito cara à Virgínia nos seus textos, principalmente seus textos sobre feminismo, como Um Teto Todo Seu,
é essa ideia de uma androginia da inteligência, né? De que, na verdade, todo homem e toda mulher possuiria características que são atribuídas tanto ao polo feminino quanto ao polo masculino. Então, é uma certa tentativa de desfazer o binarismo. E ela vai falar um pouco disso aqui no Orlando. Vou ler algumas partes. Ela diz assim: Orlando fez uma mesura, aceitou o oferecimento, lisonjeou o bom homem como não teria feito se seus elegantes calções fossem as saias de uma mulher, e seu casaco bordado um corpete de cetim. Assim, há forte fundamento para a opinião de que são as roupas que nos usam, e não nós que as usamos. Podemos lhes dar o feitio de um braço ou de um busto, mas elas moldam nossos corações, nossos cérebros e nossas línguas a seu bel prazer. Por isso, usando saias, já havia algum tempo, era visível certa transformação em Orlando, mesmo em seu rosto, como o leitor poderá verificar consultando a página 132 acima, né? E aí fazendo menção a uma coisa que foi narrada antes. Comparando os retratos de Orlando como mulher e como homem como mulher, veremos que, embora se trate sem dúvida da mesma pessoa, há algumas mudanças. O homem mantém a mão livre para empunhar a espada. A mulher precisa usar a sua a fim de evitar que o vestido de cetim escorregue dos ombros. O homem olha para o mundo de frente, como se ele tivesse sido feito para servi-lo e criado a seu gosto. A mulher o observa de soslaio, com um olhar prenhe de sutileza, até mesmo de suspeição. Caso usassem as mesmas roupas, é possível que vissem o mundo de forma idêntica. Isso é muito interessante porque, além de ela mostrar que, despidos desses papéis sociais, homem e mulher poderiam ter comportamentos diferentes ou comportamentos muito aproximados, né? Diferente do esperado, mas talvez muito aproximado. E aí fala um pouco dessa questão da androginia da inteligência, que é uma coisa que a Virginia ressalta bastante no Um Teto Todo Seu. Ela fala de uma questão que a Virginia vai desenvolver bastante, não só no Teto Todo Seu, mas num outro artigo seu chamado Three Guineas, ou Três Guinéus, que é onde ela vai falar da diferença que faz a educação que a mulher recebe da que o homem recebe, né? A mulher que fica restrita ao ambiente doméstico, o homem que vai para uma instituição, estuda, aprende uma série de ciências, o homem que tem toda uma tradição de atuação política, de cargos políticos, de decisões no mundo, e de como isso, de uma certa forma, afeta a perspectiva das pessoas, dos homens e das mulheres. Como a perspectiva das mulheres ela é alterada, não por uma inferioridade intrinsecamente, biologicamente intrínseca, algo assim, né? Mas por uma história de vida e de uma história de educação no mundo, né? A Virginia também, além da questão da educação e do trabalho, ela critica muito a falta da oportunidade de viagens, né, das mulheres. E me lembra bastante a Mary Wollstonecraft, quando fala de educação. A Mary fala exatamente sobre isso, né? De que a única coisa que faltaria para que mulheres produzissem trabalhos do mesmo vulto dos homens, se é essa a questão que eles apontam para dizer que mulheres são inferiores, é a de que às mulheres é vedado o estudo tradicional, né? Então, as mulheres ficam com pouco recurso com o qual trabalhar, e que isso estaria muito menos relacionado com a questão biológica, né? Mas é uma questão, sim, cultural. Enfim, acho que eu falei pra caramba do livro já. Um livro muito impressionante, como vocês podem perceber. Um livro com camadas, um livro que fala de cultura, que fala do próprio ofício, né? Vai falar da literatura, vai falar da biografia, vai falar de gênero, vai olhar a história, vai tentar fazer uma perspectiva da história dessas mudanças de hábitos, mudanças culturais, mudanças de papéis, e que traz também o humor, né? Eu acho que a Virginia consegue aqui não só fazer uma grande homenagem à literatura inglesa, porque ela usa vários excertos de textos de outras pessoas para escrever, né? Toda a história do Orlando é contada com citações escondidas, sutis. Aqui a gente sabe porque a minha edição tem muita nota de rodapé. Mas citações de obras da literatura inglesa que a Virginia ela nunca
decide, né? Ela, ao mesmo tempo que ela homenageia, ela critica, né? Ela tá o tempo todo fazendo uma revisão dessa tradição, né? Ela olha para a tradição com um olhar que ele é crítico, ele revisa, mas ele também reverencia, né? É muito interessante. Então, um grande romance, na minha opinião. Se me perguntarem se é uma boa coisa para conhecer a Virginia, eu acho que sim. Talvez não seja o mais representativo da escrita dela na ficção, mas é definitivamente um grande romance por uma série de motivos, né? Acho que principalmente por todas essas camadas de que é explorada com um olhar muito crítico, né? A cultural, a social, a de gênero, a histórica, a estética, a artística, né? Então é um grande romance, definitivamente. É isso, me digam se vocês já leram, o que vocês acharam, que partes do livro vocês acharam, vamos dizer assim, mais intrigantes ou interessantes. Beijinhos e até a próxima. Tchau!